Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No conteúdo de hoje vamos estudar um dos elementos fundamentais dos textos narrativos e que também aparece com frequência nas provas de linguagens do Enem, o tempo na narrativa. Entender como o tempo funciona dentro de uma história é essencial para interpretar corretamente textos literários e compreender como os acontecimentos são organizados dentro de uma narrativa. Para começar, precisamos entender o que significa tempo dentro de uma narrativa. O tempo é o elemento responsável por indicar quando os acontecimentos da história ocorrem. Ele organiza a sequência dos fatos e ajuda o leitor a acompanhar o desenvolvimento das ações realizadas pelos personagens. Toda narrativa apresenta acontecimentos que se desenvolvem ao longo de um determinado período. Esse período pode ser curto, como algumas horas ou dias, ou pode se estender por anos, décadas ou até gerações. A forma como o autor organiza esse tempo influencia diretamente a estrutura da história e a forma como o leitor compreende os acontecimentos. Dentro dos estudos literários, normalmente distinguimos dois tipos principais de tempo na narrativa: o tempo cronológico e o tempo psicológico. Cada um desses tipos apresenta características próprias e pode ser utilizado pelo autor de diferentes maneiras para construir a narrativa. O primeiro é o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele que segue a ordem natural dos acontecimentos. Ou seja, os fatos são apresentados na sequência em que ocorreram, respeitando a lógica do antes, do durante e do depois. Nesse tipo de narrativa, os acontecimentos são organizados de forma linear, facilitando o acompanhamento da história pelo leitor. Por exemplo, uma história pode começar mostrando a infância de um personagem, depois apresentar sua juventude, em seguida, relatar acontecimentos de sua vida adulta. Nesse caso, os eventos são apresentados seguindo a sequência natural do tempo. O tempo cronológico é muito comum em narrativas tradicionais, especialmente em contos, histórias infantis e relatos históricos. Ele ajuda a criar uma narrativa clara e fácil de acompanhar, pois os acontecimentos seguem uma sequência lógica e progressiva. No entanto, nem todas as narrativas seguem essa ordem linear. Muitos autores utilizam recursos narrativos que modificam a sequência temporal para tornar a história mais dinâmica e interessante. É nesse contexto que aparece o tempo psicológico. O tempo psicológico está relacionado à percepção subjetiva do tempo pelos personagens. Nesse caso, a narrativa não segue necessariamente a ordem cronológica dos acontecimentos. Em vez disso, ela pode apresentar lembranças, reflexões ou pensamentos que fazem o tempo da história avançar ou retroceder. Por exemplo, um personagem pode estar vivendo um momento no presente e, de repente, lembrar de um acontecimento importante do passado. Nesse caso, a narrativa interrompe o momento atual para apresentar uma memória ou recordação. Esse recurso é conhecido como flashback, e ele permite que o leitor compreenda melhor a história do personagem. Também existe o movimento contrário, quando a narrativa antecipa acontecimentos que ainda irão ocorrer. Esse recurso é conhecido como antecipação ou flashforward. Ele cria expectativa no leitor ao revelar pistas sobre acontecimentos futuros dentro da narrativa. O tempo psicológico é muito comum em narrativas literárias mais complexas, porque permite explorar os pensamentos, sentimentos e lembranças dos personagens. Nesse tipo de narrativa, o tempo pode parecer mais lento ou mais rápido dependendo da forma como os acontecimentos são apresentados. Por exemplo, um momento muito importante para um personagem pode ser descrito com muitos detalhes, fazendo com que a narrativa pareça mais lenta. Por outro lado, períodos menos importantes podem ser resumidos rapidamente, acelerando o ritmo da história. Além dessas duas formas principais de tempo, também é importante observar a duração dos acontecimentos dentro da narrativa. Alguns eventos podem ser descritos com muitos detalhes, ocupando vários parágrafos ou páginas, enquanto outros podem ser mencionados rapidamente. Essa escolha do autor influencia o ritmo da narrativa e ajuda a destacar os momentos mais importantes da história. Ao dedicar mais espaço a determinados acontecimentos, o autor indica ao leitor que esses momentos possuem maior relevância para o desenvolvimento da narrativa. Nas provas do Enem, a análise do tempo narrativo pode aparecer em questões de interpretação textual. O estudante pode ser solicitado a identificar se a narrativa segue uma ordem cronológica, reconhecer a presença de lembranças ou antecipações ou analisar como o tempo influencia a construção da história.
Para identificar o tempo na narrativa, é importante observar palavras ou expressões que indicam passagem de tempo, como ontem, hoje, anos depois, naquela época, no dia seguinte ou muito tempo atrás. Essas expressões ajudam a localizar os acontecimentos dentro da linha temporal da narrativa. Também é importante observar se a história apresenta mudanças na sequência temporal, como recordações de acontecimentos passados ou antecipações de fatos futuros. Esses elementos indicam o uso do tempo psicológico dentro da narrativa. Compreender o funcionamento do tempo na narrativa permite ao leitor interpretar melhor a estrutura da história e perceber como o autor organiza os acontecimentos para construir significado dentro do texto. Portanto, o tempo é um elemento fundamental da narrativa, pois organiza os acontecimentos e permite que o leitor acompanhe o desenvolvimento da história. Ele pode aparecer de forma cronológica, seguindo a ordem natural dos fatos, ou de forma psicológica, explorando lembranças, reflexões e percepções subjetivas dos personagens. Para se preparar bem para o Enem, é importante praticar a leitura de narrativas como contos, crônicas e romances, observando sempre como os acontecimentos são organizados ao longo do tempo. Esse tipo de análise ajuda a desenvolver uma leitura mais atenta e fortalece a capacidade de interpretação textual. No próximo conteúdo do canal, continuaremos explorando outros temas importantes da língua portuguesa que aparecem com frequência nas provas do Enem e que podem ajudar vocês a melhorar cada vez mais o desempenho na área de linguagens e interpretação de textos.